Como é a vida após a morte? A principal diferença entre este mundo e o futuro é que, após a morte, o mundo exterior é um reflexo direto do nosso mundo interior. Na Terra, isso não é tão óbvio. Pessoas cheias de ódio e raiva podem estar rodeadas de beleza e abundância, enquanto pessoas sensíveis e evoluídas podem estar vagando por favelas desoladas. Na vida após a morte, nosso ambiente reflete a extensão em que estamos em contato com nosso sol interior. Quanto mais amor, verdade e beleza tivermos dentro de nós, mais radiante e brilhante será o nosso ambiente. O sol interior é quem somos em nossa essência. É a parte eterna e atemporal de nós mesmos. No momento de nossa morte, começamos a jornada de volta a essa parte mais profunda. Para entender como é essa jornada, você pode imaginar a Terra cercada por dois reinos, a esfera astral e a esfera espiritual. Essas esferas são divididas em muitas subesferas. A esfera espiritual é a esfera de nossa origem, o domínio de nossa alma. É uma esfera de atemporalidade, unidade, luz, beleza e amor sem fim. Tudo o que é de maior valor em humanos encontra sua origem ali. Este é o lugar onde nossa alma mora, é nossa casa. Nunca deixamos verdadeiramente essa esfera espiritual. Nós ainda estamos lá. Quando morremos, começamos o que experimentamos como uma jornada de volta àquele lugar. Mas, essencialmente, é um processo de nos tornarmos conscientes de quem realmente somos, um despertar do sonho da vida terrena. Esse despertar leva tempo. Não podemos simplesmente abandonar todas as ilusões e sentimentos sombrios sobre nós mesmos, sobre sermos humanos e sobre o universo que acumulamos na Terra. Nós nos identificamos com nossa personalidade terrena e essa identificação pode persistir teimosamente. Nossas ilusões e identificações são refletidas pela atmosfera astral na qual chegamos depois de nossa morte. A esfera astral. Após a morte, o ser humano é livre, livre para retornar à esfera espiritual de sua origem, livre para criar sua própria realidade. Mas essa liberdade também é uma armadilha, porque muitas pessoas não têm liberdade interior. Elas se trancaram em crenças firmes sobre como a vida funciona, o que é bom e o que é mal, e o que acontecerá após a morte. E há outros que não são escravos de crenças, mas de sentimentos e desejos, como vícios ou sentimentos de raiva ou inferioridade. A maioria dos pensamentos e fantasias humanas tem sua origem no medo. Todos esses pensamentos e fantasias baseados no medo criam um estado interno que, após a morte, se traduz na forma externa da esfera astral. Consequentemente, a esfera astral é amplamente baseada no medo e na falsidade, enquanto a esfera espiritual é baseada no amor e na verdade. Mas por que as pessoas não percebem em seus pensamentos são refletidos externamente na esfera astral? Elas acreditam que seus pensamentos são verdadeiros. Esta é a grande armadilha da esfera astral. As pessoas permanecem firmemente convencidas das falsas crenças porque as veem confirmadas ao seu redor. Após a morte, as pessoas geralmente podem seguir 4 caminhos associados a 4 sub-regiões da esfera astral: o caminho da alma, o caminho da personalidade, o caminho da ilusão e o caminho da solidão. O caminho da alma. Este caminho é seguido por todo ser humano que experimentou um contato claro com sua alma
em determinados momentos de sua vida. Esses são os momentos em que você se sente realmente vivo e inspirado. Você sente alegria e um senso de propósito. Você sabe quem você é e o que deseja fazer da vida. Você sente amor pela vida na Terra e por seus semelhantes e sabe que o universo é essencialmente bom. Se você já experimentou isso algumas vezes durante sua vida, esse sentimento só se torna mais forte após a morte. Na vida após a morte, um processo de crescimento começa, durante o qual você gradualmente se torna um com sua alma. Você experimenta isso como uma continuação de se tornar mais quem você realmente é. Seus medos e ansiedades terrestres desaparecem e abrem espaço para a felicidade e o discernimento. Enquanto sua luz interna cresce, seu ambiente também se torna mais bonito. Você sobe através das esferas até que finalmente termina na esfera espiritual, a esfera da alma, que não pode ser descrita com palavras e não pode ser apreendida com a mente humana. O reino da esfera astral, onde sua jornada começa, pode ser chamado de terra de verão. Assemelha-se às belas áreas da terra, mas ainda muito mais paradisíaca. Felizmente, há cada vez mais pessoas que seguem esse caminho. É o caminho que está aberto para quem está envolvido no desenvolvimento da consciência, para todos aqueles que desejam crescer e aprender. Este caminho é para qualquer pessoa que não tenha ficado presa a crenças rígidas e sentimentos negativos. Na verdade, está aberta a todo ser humano que ainda seja capaz de dar uma boa risada de si mesmo. O caminho da personalidade. Pessoas que permitem que suas vidas sejam guiadas por eventos e impulsos exteriores seguem este caminho. Certamente, não são maus, mas não ouvem a voz de sua alma e, em vez disso, vivem de acordo com o que a sociedade exige deles. Eles não têm opiniões rígidas em suas vidas, geralmente são vividas de forma discreta. Depois de morrer, eles entram na esfera astral em um ambiente muito semelhante ao seu ambiente terrestre. É conhecida como a área realista da esfera astral, porque é muito semelhante à Terra. Algumas cidades terrestres são encontradas lá quase inteiramente intactas, exceto pelos muitos prédios antigos que há muito desapareceram da Terra, mas onde ainda existem aqui. Em geral, este reino é muito bonito. Paisagens verdes, repletas de cidades e vilas amigáveis. As pessoas que acabam aqui muitas vezes não percebem que estão mortas, porque tudo se parece muito com a Terra e porque elas não acreditavam numa vida após a morte. No entanto, há guias presentes que tentam gradualmente abrir essas pessoas para o espiritual. Frequentemente, isso acontece com sucesso, porque as pessoas que vêm aqui geralmente não são dogmáticas sobre suas crenças. Normalmente, as pessoas que vivem em áreas rurais são mais fáceis de alcançar pelos guias do que as pessoas que vivem nas cidades. As ilusões da realidade material são mais fortes nas cidades. A permanência neste reino eventualmente chega ao fim. Ou é feita uma conexão com a alma e a personalidade sobe para a esfera espiritual, ou a alma toma a decisão de encarnar novamente e a energia dessa personalidade é levada para uma próxima vida. A saída da esfera astral é às vezes chamada de segunda morte. Entidades superiores explicam à personalidade que chegou a hora de dizer adeus à sua existência atual. Ele ou ela se despede com um extenso ritual de despedida dos amigos, sabendo que se encontrarão novamente. Às vezes, essa partida é vivida como uma tragédia pela personalidade. Isso se deve ao fato de que ele ou ela ainda não possui uma boa conexão com sua alma. Eles então se renderão
ao feixe de luz que sai de sua alma e que forma a semente de uma nova encarnação. O caminho da ilusão. Esse caminho é frequentemente seguido por pessoas que não têm uma boa conexão com sua alma, mas têm crenças religiosas muito fortes. Pense nos fundamentalistas religiosos, por exemplo. Eles são pessoas com uma visão de mundo fortemente dualística. Eles estão convencidos de que estão certos e consideram todos que não concordam com eles como maus ou perdidos. Quanto mais uma crença é baseada no medo, mais fortes, deterministas e dualistas são as visões resultantes. Depois de morrer, essas pessoas vão para um céu, vão parar em um céu exatamente como o imaginaram. Mas, como o contato com a alma está faltando ali, essas pessoas se tornam ainda mais infelizes. Na Terra, eles também eram infelizes, mas ainda tinham a ilusão de que no céu as coisas seriam diferentes. Este reino é frequentemente chamado de falso eu. É uma das regiões inferiores da esfera astral. Como as pessoas aqui estão fortemente convencidas de que estão certas, eles são difíceis de serem alcançados pelos guias. Deixe-me dar um exemplo disso. Em alguns círculos cristãos, acredita-se que após a morte não vamos imediatamente para o céu, mas esperamos na sepultura até o julgamento final. Como resultado, cemitérios podem ser encontrados na esfera astral, onde os falecidos em sua forma astral permanecem em seus túmulos. Claro, eles se sentem felizes. Os guias que querem ajudá-los são vistos como demônios, que querem convencê-los a ir para o inferno. Na esfera astral, existem muitos desses tipos de céus, resultantes de todos os tipos de crenças rígidas. Lá, as pessoas se sentem extremamente infelizes, mas mesmo assim se recusam a abrir mão de suas crenças. Eles experimentam todas as tentativas amorosas de ajudá-los como tentações do diabo. Frequentemente, ficam preocupados por serem maus, porque são infelizes e não ousam admitir isso abertamente. Frequentemente, acontece que os líderes surgem nesses céus astrais são pessoas falecidas que estiveram e ainda estão totalmente absortas em seus papéis e, por exemplo, acreditam que são o Cristo ou algum outro grande mestre. Além disso, eles também são considerados como tais por outras pessoas em seu céu. Um líder de seita, que durante sua vida terrena foi considerado um mestre iluminado, frequentemente continua seu papel após a morte, porque este reino está mais próximo da Terra, em termos de vibração. Os médiuns frequentemente captam energias e informações deste reino. É uma fonte de muitas profecias falsas e informações canalizadas equivocadas. A informação que é espalhada a partir desses céus costuma ser muito dualística, moralista, crítica e cheia de previsões terríveis que provam não ser verdadeiras. As palavras dos professores desta esfera são um reflexo de sua própria personalidade sem alma. Infelizmente, existem muitas pessoas na Terra que caem nas armadilhas desses professores, porque o poder dessa esfera de ilusão sobre a humanidade ainda é muito grande. Mas no final, sempre será o caso que a verdade leva à felicidade e a falsidade à ilusão. A verdade tem mais poder e acabará prevalecendo. No entanto, pode levar muito tempo para as pessoas perceberem isso, especialmente se estiverem no plano astral, onde você é livre para criar quantas ilusões quiser. No entanto, as pessoas acabarão se perguntando como suas crenças podem ser verdadeiras, uma vez que parecem causar tanta infelicidade. Eles então começarão a duvidar de suas crenças e dogmas acalentados. Então, no final, sua voz suave interior vencerá seus delírios. E quando isso acontece, o caminho de volta para a luz começa. O caminho da solidão.
Então, há pessoas que não estão sobrecarregadas com ideias fixas e falsas, mas sim com sentimentos negativos, ódio, raiva, ressentimento. Frequentemente causam sérias dores e sofrimentos a seus semelhantes. Alguém que rejeitou sua luz interior durante a vida encontra-se em uma parte da esfera astral que é escura e solitária, porque a luz que traz beleza e harmonia está faltando aqui. As pessoas às vezes assumem formas monstruosas. Ainda assim, porque tudo aqui é tão escuro e miserável, a redenção também é possível. Se você tiver apenas monstros e escuridão ao seu redor, é claro que algo está errado. As emoções negativas que o ocupavam eventualmente começam a perder seu poder, porque elas apenas causam mais escuridão. Gradualmente, percebe-se que todos os tipos de coisas que pareciam tão importantes durante a vida terrena, como poder, dinheiro, propriedade e prestígio, não possuem luz alguma. A pouca luz que havia agora se torna mais óbvia. As pessoas se lembram de um único momento lindo de sua vida terrena. Uma palavra gentil, uma linda flor. Eles começam a reavaliar essas coisas e isso cria uma abertura. Essas pessoas se tornam acessíveis aos guias. A longa estrada de volta pode começar. Frequentemente, a escolha de uma nova vida na Terra é feita, uma vida que aponta o caminho para mais luz interior. Castigo e karma. Nosso pensamento sobre a morte e o que vem depois ainda é frequentemente determinado por conceitos como punição e karma. Em quase todas as culturas, existe a ideia de uma autoridade superior que pune. Se formos maus, acabamos no inferno ou temos que lutar contra um grande karma. Geralmente, essas ideias são criadas por governantes terrestres que desejam manter seu poder e que são contra todas as formas de liberdade. Frequentemente, sua doutrina assume a seguinte forma: fomos colocados acima de você por Deus, e se você não puder aceitar isso e não cumprir nossas regras, Deus irá puni-lo com o inferno eterno. Ou algo mais sutil, como: fomos virtuosos em uma vida anterior e é por isso que agora somos ricos e poderosos. Você foi mau em uma vida passada e é por isso que agora você é pobre e infeliz. Mas se você aceitar pacientemente o papel que lhe foi atribuído, as coisas serão melhores em sua próxima vida. O que sempre funciona melhor, pelo menos do ponto de vista de tal governante, é causar medo nas pessoas sobre suas tendências naturais. A sexualidade, por exemplo. O objetivo é convencer as pessoas de que são inerentemente más e merecem punição. Pessoas que pensam que são más e se sentem culpadas são facilmente mantidas sob controle por uma organização que afirma ter o monopólio da verdade. Se você pode levar as pessoas a um estado em que elas pensam que são más e acreditam que você é o seu redentor, você tem poder sobre elas. Comparado a essas ideias, o ateísmo é, do ponto de vista espiritual, um grande passo em frente. No universo não existe uma figura de autoridade que impõe penalidades. Não um Deus punidor, nem senhores do karma que nos enviam para uma vida miserável. Mas as ações têm consequências. Quando no inverno congela e eu fico lá fora sem casaco, aí fico com frio. Isso não é um castigo, mas um resultado da minha ação. Cada vez que machucamos um ser humano durante nossas vidas, empurramos a luz do nosso sol interior um pouco mais longe. Esse sol interno não é apenas responsável por nossa luz interna e nossos sentimentos de beleza, bondade e verdade. Ele também nos conecta com o sol interno dos outros e com o sol interno do próprio universo. Machucar o outro é dizer não à unidade interior da vida. É dizer não à nossa alma e também dizer não a nós mesmos.
O resultado é uma profunda solidão e um vazio interior repleto de sentimentos negativos. Aos olhos de um criminoso, especialmente se ele nunca comparecer a um tribunal, nunca vemos alegria ou felicidade. Isso não é uma punição, mas um resultado direto das escolhas que eles fizeram. Eles simplesmente disseram não à sua fonte interior de alegria e felicidade. Após a morte, essa escuridão interna é refletida na esfera astral circundante. No reino astral, o externo reflete o interno muito diretamente. Quando não há luz interna, também não há luz externa. Para um estranho, pode parecer que as pessoas que moram lá estão sendo punidas por sua vida na Terra, mas visto de dentro, quase não há mudança. Essas pessoas se sentiam vazias e infelizes na Terra e agora ainda se sentem assim. A única diferença é que agora eles são confrontados diretamente com sua escuridão interna, por meio de um ambiente externo que a espelha fielmente. O caminho de volta para a luz. O caminho de volta para a luz vem do desejo pela luz. Mesmo o ser humano envolto na mais profunda escuridão, nunca está completamente separado de sua alma. Ainda existem fragmentos de memórias de beleza e felicidade. Aos poucos surge a compreensão de que a violência e o poder não são o caminho para descobrir a luz, mas sim afastar-se dela. O amor não pode ser alcançado com força. Todas essas pequenas lembranças agora formam as sementes de um desejo crescente de felicidade, amor e beleza. Seu mundo interior se suaviza e a pessoa se torna acessível aos guias. Esses guias começam a explicar à pessoa que o caminho de volta à luz pode ser encontrado por meio da compaixão, do amor e da gentileza. No entanto, quanto mais nos afastamos de nossa fonte interior, mais longo será o caminho de volta. O que exatamente é essa forma de retorno? É uma jornada de lembrar e redescobrir quem realmente somos, até que toda a falsidade seja deixada de lado e substituída pela verdade. Em sua essência, falsidade significa divisão, a crença de que o universo é separado em um número infinito de partes, pequenos egos, todos os quais estão em conflitos uns com os outros. A falsidade é a ideia de uma luta de todos contra todos, na qual a realização da unidade interior por trás de todas as coisas foi perdida completamente. Qual é a solução para essa divisão? É entender todos esses egos a partir de um nível interno e começar a abraçar todas as partes contra as quais lutamos mais duramente. Por exemplo, uma pessoa que discriminou pessoas de uma raça diferente escolherá viver uma vida em que ela própria sofre discriminação. Desta forma, seu entendimento irá evoluir. O resultado é, em última análise, a compreensão de que todos os egos separados estão conectados. Então, o amor e a luz da alma começam a fluir novamente. A escolha de ter certas experiências na Terra é feita pela alma. Quando a consciência da personalidade terrena ainda está longe da alma, as escolhas da alma serão experimentadas como uma espécie de poder vindo de fora. Deus ou karma. Mas o karma, em última análise, nada mais é do que as lições de que a consciência precisa para crescer, e essas lições são escolhidas pela própria alma. Todos os tipos de assim chamados ensinamentos espirituais que se esforçam para eliminar seu karma queimando-o, por exemplo, são absurdos. O propósito do karma é curar e restaurar a conexão com sua alma. Assim que você se abre para a sua luz interior, para quem você realmente é, seu karma termina. A lição foi aprendida.
Certa vez tive uma cliente, uma mulher que se apegava a um relacionamento que a deixava muito infeliz, porque pensava que esse era o seu karma. Mas quando me sintonizei com sua alma, senti que o universo, sua alma, queria ensiná-la que ela tinha que se defender. Ela achava que teria que passar por sua miséria com paciência, quando na realidade seu propósito era defender a si mesma e se divorciar. Depois de fazer isso, ela resolveu seu karma. O propósito do karma, portanto, nunca é nos fazer sofrer, mas nos fazer crescer. O sofrimento surge apenas quando resistimos a esse crescimento. Se resistimos a fazer escolhas que apoiem nosso crescimento e bem-estar, a miséria que vivenciamos parecerá sem sentido e sem esperança, e isso é o que o sofrimento essencialmente é. À medida que nossa consciência cresce, gradualmente percebemos que nossa resistência ao que a vida nos oferece é o verdadeiro problema. Em vez de karma, começamos a reconhecer nossos desafios como propósito de nossa própria alma. Percebemos que as experiências difíceis não existem para nos causar sofrimento ou nos sacrificar, mas sim para nos tornar conscientes de que realmente somos e para restaurar nosso senso de conexão interna de tudo. No estágio seguinte, em que a consciência coincide ainda mais com a alma, tudo o que acontece com você em sua vida é visto como sua própria escolha. Sua jornada de volta à luz está quase completa. Mensagens de Garrett Gillen, em 25 de dezembro de 2019.